Já ouviu falar no problema do desenho duro? Duro, travado, né? Anatomia dura e travada, né? Isso tem a ver, às vezes, com falta de técnica da pessoa, mas às vezes não. Às vezes a pessoa tem uma técnica super boa, ele entende a anatomia, luz e sombra, as formas, está tudo certinho. Só que, por algum motivo, o desenho é duro. Ele é sem graça, parece meio sem vida. Já viu casos desse tipo? De repente você olha para o seu desenho e tem essa sensação? Então fique comigo que eu quero ter uma conversa sobre isso, que talvez ajude aí a gente dialogar um pouco sobre isso e como a gente pode melhorar isso e talvez por que esse tipo de coisa acontece. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Splankett, sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Eu dou aula aí há mais de 10 anos, já dei aula para criança, para adulto, cursos básicos, intermediários, avançados e tenho meu curso online ali no comodesenhar.net. Acesse lá para mais informações. Olha, gente, essa coisa do desenho duro é bem interessante porque existem perfis de artistas diferentes, tá? Há aqueles que dizem também que o desenho da pessoa ela diz muito sobre a personalidade dela. Eu não sei se você concorda com essa afirmação. Seria, digamos, esse lado um pouco mais subjetivo, né? Que não tem como a gente martelar que, ó, se você é assim, assim, assado, então seu desenho vai ser desse jeito. Não! Tem a ver com realmente algo da pessoa, algo natural que não é bem, talvez, uma técnica que vá mudar isso, mas em muito a forma como a pessoa visa se expressar. Algumas pessoas têm alguns traços super simples, mas que são altamente expressivos. Quando é pra ser belo, ele é belo. Quando ele é pra ser triste, ele é triste. Quando é pra ser expressivo de alguma forma, pra mostrar raiva, angústia, ele passa aquilo, né? Eu não tô falando de uma cara feia, de uma expressão facial, de uma anatomia expressiva, ou daqueles clichês de soluções de cores. Cores quentes, cores frias, cores complementares que dão impacto, essas coisas já prontas. Eu digo algo meio natural mesmo, de cada pessoa que desenha, que tem a sua expressividade. Não há como dizer por que isso acontece com algumas pessoas, mas eu acho que aí é que entra o nível de técnica, treinamento, aptidão e principalmente honestidade com o trabalho que faz. Algumas pessoas são muito à vontade com isso. E outras pessoas simplesmente não se importam muito com isso. Eles passam a olhar o desenho de uma maneira muito mais técnica. Como o material ele age em si, como ela pode representar certas formas, contrastes, ou até ilusões com o desenho. Existe aquilo que a gente chama de perfis de artistas. Não quer dizer que isso é ruim, tá? Bom ou ruim, não tem melhor ou pior, tem a ver com perfil. Classicistas são esses que priorizam a beleza, a técnica, como ele vê a luz, a sombra, o reflexo, a forma, né, com o desenho. Ou até mesmo o material, o que o material, a mistura dele proporciona, etc. Então, você tem essa linha que faz referência aos grandes mestres do Renascimento. Você tem outro perfil que são pessoas mais iconoclastas. Né? Eles procuram explorar o desenho pela mensagem que o desenho consegue comunicar. Então, cartunistas geralmente são mais iconoclastas. Quem trabalha com quadrinhos geralmente são mais iconoclastas, porque quadrinhos é contar histórias. Existem aqueles mais experimentalistas. Ele quer exatamente ver o que aquela arte como provocação pode evocar nas pessoas. Enfim, são alguns perfis de artistas, tem vários outros também que eu não cabe nesse vídeo eu falar, mas voltando ao lance do desenho duro. Eu acho que isso às vezes acontece quando a pessoa ela não é muito esclarecida do tipo de perfil que ela tem. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um certo perfil, uma tendência, mas ela acha que ela é de outro jeito. Então, às vezes uma pessoa ela é muito classicista, mas quer trabalhar numa linha iconoclasta. Né? Ele é muito detalhista da forma tal, mas ele está tentando com esse trabalho passar uma mensagem que é uma coisa mais icônica. E aí você tem um contraste esquisito, que pode ser intencional e funcionar, ou pode dar uma estranheza e ficou estranho. Esse é um dos motivos que eu acho que pode acontecer, nesse sentido mais subjetivo. Tá? Então, às vezes a pessoa, sei lá, ele quer fazer quadrinhos, mas tem um traço muito aquele, né?
Parece bonequinho, assim, action figure, parece estátua, né? Será que funciona bem para quadrinhos? Ah, mas existe coisa assim? Claro que existe, mas será que é o traço que mais combina com uma linguagem cujo intuito é comunicar uma história, contar algo? Né? Pode funcionar dependendo da história, mas se for uma história de humor, por exemplo, será que funciona os caras sendo tudo? E existe também um motivo agora técnico, tá? De desenho mesmo, que é o que me parece que é a maioria dos casos, assim, isso da minha experiência dando aula. A pessoa, ela é meramente, como posso dizer, visual. Mas, Thiago, desenho é visual. Sim, desenho é visual. Mas ela é apenas visual. Eu gostei de uma frase que um espanhol, o Marco Mateu, ele escreveu, assim, já mostrei outras vezes também, que ele fala sobre o desenhar com um espírito. Quando desenhar um rosto sorrindo, você não pensar só na musculatura, na proporção, no alinhamento, né, para fazer aquele rosto assim. Parece action figure, assim. Ele fala, você desenhar com um espírito. Você imaginar o que é um desenho que você olha e você sorri de volta. Você se vê naquele desenho e sorri de volta. Eu não estou falando de nível de estilização. Eu estou falando de você conseguir passar aquilo pro desenho, você soltar. E ele dá um exemplo bem interessante, eu já mostrei aqui também, é um vaso. Né? Eu falo, um vaso tem expressão? Não, um vaso é um objeto. Mas só o jeito como ele fez a luz e a sombra criou uma atmosfera diferente. Então, esse desenhar com o espírito que eu acho que falta e implica no técnico. Quando a pessoa é só visual, ele pode desenhar tudo certinho, perspectiva, anatomia, proporção, tal, mas parece um bonequinho parado assim, ó. Tá? Quer ver um exemplo bem interessante? Qual a diferença entre você desenhar um cavalo, animal, vivo, e uma estátua de um cavalo na mesma posição? Então é um cavalo correndo e uma estátua de um cavalo correndo. Se eu pedisse para você desenhar as duas coisas, você conseguiria? Né? E mostrar para mim, ó, sem falar nada, ó, um é um cavalo correndo, o outro é uma estátua. Você conseguiria? Tente fazer isso. Tente fazer esse exercício para ver como você sai. Tente refletir como você apresentaria essas duas coisas. Aí é que vai ter a diferença. Se eu perguntasse para você diferenciar a estátua de um cavalo e um cavalo, a resposta é óbvia. Thiago, o cavalo está vivo. O cavalo é um ser vivo. A estátua é um bloco de pedra esculpido. Imagina a mesma coisa para o desenho. Um cavalo que você vai desenhar é um cavalo vivo. O outro é um cavalo esculpido. É um desenho esculpido. Aí é que tá a diferença. Tá difícil entender, né? É embaçado. Isso é mais avançado, tá bom? Se você é novinho e não tá entendendo nada, só guarde isso, pare pra pensar, mas com o tempo você vai pegando. Olha, uma coisa que ajudou muito a soltar o desenho, tem ajudado, é aquele negócio de desenho gestual e desenho contínuo. Isso ajuda muito. Todo o conhecimento que você já tem de proporção, anatomia, composição, angulação, etc. E você reaprender a fazer aquilo com poucas formas jogadas. Então você dá um reboot no seu conhecimento. Tá? Se você não souber a estrutura anatômica, você não consegue fazer gestual direito. Fazer cartoon também é um negócio que ajuda bastante, porque o cartoon ele é mais geométrico, ele mexe muito com essa coisa do ícone, do você perceber o significado, o exagero também. Então são coisas que às vezes ajudam aí, né, a sair. Só para não ficar desse jeito, tem o contrário também, tá? Tem pessoas que são muito só icônicas e falta técnica. Tem bastante gente assim, tá? Eu acho que tem até mais gente com esse problema que com o do desenho duro. Aí o desenho duro não é por causa disso aí, é porque falta técnica. Porque nunca foi estudar anatomia, nunca foi estudar perspectiva, nunca foi estudar proporção, nunca foi aprender esses conceitos básicos, porque muitas vezes achou que já sabia. Daí eu já sei, eu vi lá um ponto de fuga, né? Eu só fiz um quadradinho ali, bom, já aprendi, já sei, agora eu vou desenhar aqui o meu super-herói dando um Kamehameha, entendeu?
né? Aí você vai tentar fazer uma página de quadrinhos, sai aquela caca, né? Por quê? Porque faltou conhecimento básico que ficou ali atrás, só para não parecer que eu estou defendendo mais um lado que o outro. Então é isso, tá, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje aí, falando sobre o desenho duro. Para você refletir, tenta fazer esse exercício, é bem interessante. Desenha uma estátua de um cavalo e um cavalo vivo na mesma posição. E vê se você consegue fazer as duas coisas diferentes. Qual é a diferença? O que você vai pensar em um que você não vai pensar em outro? Talvez, se os seus personagens estão duros, é porque você está pensando neles como estátuas, não como figuras vivas. Tenta desenhar com o espírito. Gostou do vídeo? Achou bacana? Então dá joinha, se inscreve no canal aí, ativa o sininho. E se você quiser orientação mais especializada com exercício de desenho para você entender esses conceitos, como desenhar.net, o meu curso online ali, em que eu mostro esses conceitos fundamentais. Você não precisa começar das primeiras aulas, você pode pegar o módulo mais pra frente, caso você se considere um pouco mais avançado ou intermediário, tá bom? Mas vai estar tudo à sua disposição ali, tá? E a gente sempre está colocando aulas novas para os alunos. Se você já é aluno, você ganha essas aulas sem nenhum custo adicional, ok? Então acessa lá que sempre tem gente em horário comercial para te atender, ok? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.